Paz e luz para todos vocês. Eu vou falar hoje sobre a oração do Pai Nosso. Eu quero dar um tempo para toda a nossa igreja espiritual entrar. E quando eu falo sobre igreja espiritual, eu estou falando sobre pessoas católicas, evangélicas, protestantes, espíritas, muçulmanas, que não têm religião nenhuma, mas que acreditam em Deus e gostam de receber uma palavra forte de Deus. Ontem nós batemos todos os recordes. Foi um dos dias mais felizes, porque no decorrer do dia muita gente foi assistindo, muita gente, e a audiência foi lá em cima. E eu confesso que eu estou descobrindo como utilizar o Facebook agora. Porque logo no início as pessoas não sabiam usar o Facebook e falavam de vida particular, acreditavam em tudo que tinha no Facebook. E no Facebook todo mundo é feliz, né? No Facebook todo mundo é feliz. Então, eu preferi ficar mais no rádio, na televisão. Mas o tempo foi passando, a maturidade das pessoas, a minha, foi entendendo que nesta nova globalização da comunicação e pulverização dos meios de comunicação, nós temos que enxergar o que a gente quer enxergar, ouvir o que a gente quer ouvir e falar com quem a gente quer falar. E o que a gente quer falar. É muito importante entender isso. Não se acredita em tudo. Não se empresta seus ouvidos para ouvir tudo. Não se vê tudo. Tem coisas que você deve fugir. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir de pessoas que gostam de falar coisas que não edificam, fugir de pessoas que te puxam para trás. É interessante que a Bíblia diz que nós não temos que fugir do diabo. É ele que tem que fugir de nós. Mas nós temos que fugir de pessoas que, dizendo-se irmãos, forem pessoas negativas.
forem pessoas que gostem de desfazer dos outros, falar mal dos outros, faltar com respeito aos outros. Então, quando nós entendemos o nosso espaço, o nosso quadrado, eu não sou Maria, vai com as outras. Aliás, Maria, mãe de Jesus, não foi com as outras, ela seguiu a Jesus. Então você tem que entender que a sua vida é a sua vida. O que Deus tem para você, Ele tem para você. O que Deus quer para você, Ele quer para você. O que Deus preparou para você, Ele preparou para você. E o que é seu, não é do outro. E para você tomar posse do que é seu, você tem que seguir o caminho que Deus estabeleceu para você e não para o outro, não para outra. Porque tem gente que nunca chega a lugar algum na vida porque sempre está se guiando por outras pessoas, comparando a vida dela com a vida dos outros. E não é assim. Sua vida é sua vida. É você e Deus contra o resto. O que você quer é o que você quer. O que você pensa é o que o Espírito de Deus coloca na sua cabeça. O seu destino, o seu foco, seu objetivo é seu. Então você não pode ir por ninguém. Corte todo tipo de intervenção na sua vida, quer seja de amigo, parente. Parente é o maior instrumento do diabo que existe, porque ele entra na sua vida, se acha no direito de dar opinião, e você, em nome de ser seu parente, dá ouvidos e entra para um buraco terrível. Os irmãos carnais de Jesus foram os últimos a acreditarem nele. Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, eu fui em Nazaré, esse ano eu já fui, vou voltar agora. Maria de Nazaré foi perseguida pela família dela por ser mãe de Jesus. Parente é uma coisa terrível. Quando eu entrei para a obra, eu tinha 17 anos, a parentada caiu de pau em cima. Você está deixando de estudar arquitetura, de fazer faculdade, para ser missionário, para fazer teologia. Eu nem tinha começado a fazer teologia. Eu me formei depois. Na conexão. Voltou. Quando der algum probleminha na conexão, continue. Eu sou aquele cara que não desista. Eu não desisto nunca. Então, tá bom? Então a parentada toda dizia que eu não iria chegar lá. Toda. Depois que eu cheguei, que eu tive sucesso, que eu me realizei, a mesma parentada que tentava me puxar para trás tinha orgulho de mim. Toda pessoa que te taca pedra quando você tem um sonho, tem uma empreitada,
e tenta te puxar para trás, depois ela vai se curvar a você e vai dizer: olha, você é demais, você é a pessoa que ia vencer, eu sabia que você ia conseguir. Mas lá atrás, se você tivesse dado ouvido a ela, você não teria chegado a lugar algum. Quantos casais são felizes e se tivesse dado ouvido a parentes, não seriam felizes? Porque tem pessoas que gostam muito de dizer: tudo que eu falo de... Sempre é assim. Tudo que eu falo acontece, mas é só de ruim. Tudo que eu falo acontece. Eu falo: esse casamento não vai dar certo. Acontece. Essa pessoa é feiticeira. Tudo que ela fala de ruim acontece. Ela tem um espírito de feitiçaria. Ela pode ser evangélica, católica. Ela pode ser de qualquer lugar, de qualquer igreja, da minha, da sua, de qualquer igreja. Se é uma pessoa que se vangloria em tudo que fala de ruim, que dá certo, ela tem um espírito de feitiçaria. Cuidado com ela. Cuidado com ela. Ela é perigosa. Porque a feitiçaria é um espírito, como a inveja é um espírito. Uma advogada me procurou e ela disse assim, permita-me não citar nomes, ela disse assim: minha mãe sempre teve inveja de mim. Um pai me procurou e disse assim: o meu filho tem inveja de mim, já fiz tudo para ele vencer, ele não consegue vencer, e como ele não consegue, ele tem inveja de mim que venci. E eu pergunto: essa mãe ama a filha? Ama. Que coisa, né? Esse filho ama o pai? Ama. A inveja, a feitiçaria são espíritos de feiticeiros que ocupam o corpo da pessoa, espírito que entrou na serpente, na cobra, que usa o invejoso. Por isso o invejoso tem os olhos de uma serpente. Por isso Davi disse: não foi o inimigo declarado meu que tentou me destruir, porque contra ele eu me armei. Quem tentou me destruir foi o meu amigo íntimo, porque o amigo íntimo conhece sua vida, conhece seus sonhos, tem inveja de você porque te conhece. Então tem que tomar muito cuidado com parente. Não é ter ódio de parente não, mas é ter prevenção. Parente, amigo íntimo, porque o pior inimigo é o falso amigo. É aquela pessoa que você põe dentro de casa e confia nela coisas que você não confiaria em ninguém. Cuidado com isso. Então nós estamos já reunidos na nossa igreja espiritual, porque a igreja ela não é um prédio, né? O prédio é o lugar da reunião, santuário. Ela é espiritual. Ah, voltou aqui, ó. Voltou aí, olha aí. É. Não. Tá ouvindo? Não. Tá. Ótimo. O tempo onde eu estou tá fechado e quando é assim, a gente tem alguns problemas na transmissão. Queria falar sobre igreja espiritual.
É muito importante. Nós somos a igreja de Jesus. Não importa a placa da sua igreja. Você é da minha igreja. Você é do reino dos céus. Nós somos um em Cristo. Nós estamos no mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Somos envolvidos pela mesma cobertura espiritual, a cobertura do sangue do Cordeiro. Meu talite é vermelho por causa da minha fé no sangue do Cordeiro. É honesto dizer que o talite branco, me empresta o talite branco, é tanto quanto valoroso quanto este. Agora, como a fé, ela é, então este talite branco é tanto quanto valoroso como este, mas como a fé, ela é individual e cada pessoa tem uma forma de crer. Então, por exemplo, tem pessoas que oram 2 horas de joelhos. Tem pessoas que oram 5 horas de joelhos. Eu não aguento orar 5 horas de joelhos. Eu oro 2. 5 horas eu não dou conta, meu joelho começa a doer, eu não aguento. Mas tem pessoas que se não orar 5 horas de joelhos, a fé dela não valeu. Então cada pessoa, eu creio muito no poder do escudo da fé, que é a estrela de Davi, porque eu vou muito a Israel, eu estudo muito o povo de Deus, a Bíblia. Então tem determinadas coisas que eu creio assim de uma forma violenta, porque está na palavra de Deus e está dentro da minha revelação, da minha alma. Então, o talite do sangue do Cordeiro é uma expressão que eu tenho de fé violenta no poder do sangue de Jesus. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu fazem, mas, por exemplo, eu não consigo orar de costas para o altar. Se eu entrar num santuário e ajoelhar, vou ajoelhar de frente para o altar. Acho um absurdo. Primeiro porque é falta de educação. Se nós estamos conversando, você dá as costas para mim e conversa comigo? Não, é falta de educação. Se uma pessoa vai falar com Deus, ela dá as costas para o altar, tá errado. Meu modo de ver. Se para você está certo, eu respeito. O pão da Santa Ceia, já passei a receita, é o pão asmos. Pão asmo, pão sem fermento, está na Bíblia. Israel, a ceia é feita com pão asmo, o pão sem fermento. Aí a pessoa vai lá na padaria, compra um pão de padaria, rasga e dá a ceia. Não é o que está na palavra. Então tem determinadas coisas que cada pessoa vai se ajustando diante da evolução espiritual de cada um. O que não posso é entrar na fé do meu irmão, criticar o meu irmão, e nem você entrar na minha fé e me criticar. Porque a fé é uma revelação que Deus dá. Eu tenho uma visão de Jesus diferente de algumas pessoas. Tem pessoas que pensam que Jesus veio para mandar para o inferno. Eu creio que Jesus veio perdoar, veio trazer o amor de Deus, veio nos ensinar o caminho e veio trazer para a terra o reino dos céus. É agora que nós vamos entrar na mensagem.
Mateus capítulo 6. Olha, você que gosta de viver de aparência, para de assistir. Você que gosta de olhar a aparência dos outros, acha que servir a Deus é religião de aparência, para de assistir, porque o que eu vou falar agora vai bater de cheio em você. Não vai te agradar. Porque quando Jesus veio, ele chocou todo mundo. Porque ele veio trazer um reino que não tem aparência, que é revelado, que é forte, que é violento, que derruba os inimigos e que pega o homem na sarjeta e o coloca sentado com príncipes. Levanta o homem, tira o homem do pó. Quando Jesus veio, ele veio pregando contra a aparência. Então eu vou ler para você. Mateus capítulo 6. Por isso que eu não gosto, sabe? Não vem para o meu lado para criticar jovem, criticar pessoas pela aparência, criticar o cabelo, criticar a roupa, criticar as pessoas pela aparência, porque Deus não olha a aparência de ninguém. Aparência é rótulo. Tem muitas pessoas que gostam de cantar para aparecer, pregar para aparecer, orar para aparecer, dar esmolas para aparecer, dar oferta para aparecer, vão para a igreja, para o santuário, para mostrar roupa, para aparecer, para falar da vida dos outros, para aparecer. Gostam de levantar questões, contendas para aparecer, gostam de ser mais santas do que as outras. Olha, fuja dessas pessoas. Não foge do diabo não, hein? Porque o diabo é que tem que fugir de você. Mas dessas pessoas, fuja. Tem pessoas que faz fofoca até na oração. Até na oração, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a fulana. Fulana é isso, é aquilo. Eu não sou igual ao ciclano. Tem pessoas que pedem oração para falar mal dos outros. Eu abomino isso. Jesus abominava e chamava isso de farisaísmo. São fariseus. E tem pessoas que gostam muito de pastor que traz pregação, água choca, pregação que não ofende ninguém, nem o diabo, sendo que a verdade às vezes dói, a verdade mexe com a gente, a verdade nos leva à correção do nosso caminho e às vezes nos leva à reflexão, a tomar decisões na nossa vida, porque nós temos que encarar a verdade e não fugir da verdade. Vamos lá, Mateus 6. Guardai-vos, Jesus falou isso, hein? De fazer as vossas esmolas, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão nenhum junto ao vosso Pai que está nos céus. Então tudo que você faz para o homem ver, para a mulher ver, para os outros verem, você não tem galardão nenhum. Uma pessoa, quando vai dar uma oferta de sacrifício, ela não pode chegar em casa e falar para A, para B, para C a oferta de sacrifício que ela vai dar. É uma coisa dela, o profeta e Deus. Dela, o profeta e Deus, e não dos outros. Porque o que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ficar sabendo. Versículo 2.
Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, quem faz as coisas para aparecer, o galardão dele é só aquele momento ali. Os 15 minutos de glória. Às vezes nem é 15, né? É 5. Que ele aparece diante dos homens e pronto. E pronto, não aparece mais. E diante de Deus a atitude dele não valeu de nada. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, esse dar esmola, qualquer coisa que você for fazer, ajudar alguém, fazer pela obra de Deus, sabe? Não sai contando para os outros, não. Não é só na obra, não. Você vai ajudar uma pessoa, ajude, de coração. Sem sair contando, eu te ajudei. Olha, quando você estava lá pior, fui eu que te ajudei. Não fica alegando isso não, porque você tira de você a recompensa de Deus. Fulano foi ingrato comigo, eu ajudei ele e ele foi ingrato. Não existe ingratidão. Existe ingratidão não. Porque o bem que você faz a uma pessoa que não dá valor, Deus te retribui, fazendo com que outras pessoas retribuam a você o bem que você fez. Eu já contei e vou contar aqui. Eu não troco pneu. É muito difícil. Porque, primeiro, eu não gosto. Ninguém gosta, né? E por várias vezes na estrada, já aconteceu do pneu do meu carro furar e parar uma pessoa em seguida e pedir para trocar o pneu para mim, sem me conhecer. Sem me conhecer. Uma vez nós estávamos chegando de viagem, 3 horas da madrugada, meu carro caiu num buraco, estourou os 2 pneus, num dos lugares mais perigosos na entrada de Belo Horizonte, onde estava instalando uma favela daquelas perigosas, que até a polícia tem cautela para entrar numa favela daquela. Porque existem comunidades que são organizadas. Nisso, para um homem num carro velho, de bermuda e chinelão, e uma bermuda já surrada, suja, com uma arma, uma 380, e pergunta para mim: o senhor está esperando alguém? Falei: pronto, vou ser assaltado aqui. Eu disse: estou. Ele falou: o senhor sabia que aqui é muito perigoso? Falei: sei. Ele falou: eu vou ficar aqui com o senhor até essa pessoa chegar. Ele ficou
comigo até chegar o Darlim, os companheiros meus de Belo Horizonte, para me socorrer. Não sei quem era aquele homem até hoje. Policial ele não era. Mas eu sei que o arcanjo Miguel, para defender um filho de Deus, ele tem poder de personificar no homem. E provo isso na Bíblia. Porque quando o arcanjo Miguel apareceu para Josué, ele apareceu como um homem, um grande guerreiro. A ponto de Josué perguntar: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, quando nós fazemos para Deus, Deus vai fazer por nós. Quando nós fazemos por uma pessoa, mesmo que essa pessoa não seja cristã, mesmo que essa pessoa ela não dê valor, Deus vai te retribuir, porque Ele é justo, e Ele é amoroso, e Ele viu o seu coração. Tem um provérbio muito antigo que diz assim: se o mal soubesse o quanto é bom ser bom, até o mal seria bom. Vou repetir. Se o mal soubesse como é bom a gente ter um coração voltado para Deus, até o mal seria bom. É interessante entender que Filipe, diz a Bíblia que Filipe era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Um homem bom é um homem alegre, é um homem voltado para as coisas de Deus, que pratica a caridade, o amor, que vive em paz, que não carrega o lixo do passado. Tem pessoas que para gostar de alguém tem que não gostar de outro. Eu não entendo isso não, tá? Tem coisa que eu sou meio retardado. Tem pessoas que para gostar de você ela tem que odiar um outro. Para gostar do outro tem que odiar você. Então elas dizem assim: fulano, não, fulano eu gosto. Beltrano, Beltrano eu gosto. Mas aquele ali eu já não gosto. Aquela ali não vai, não entra aqui. Para com isso, irmão. Para com isso. Você é de Deus. Você ama todo mundo. Não, apóstolo, é que eu sou sincero. Irmão, seja sincero e ame todo mundo. Porque quem não presta vai ter acerto com o arcanjo Miguel. Inimigo meu, eu trato na ponta da espada do arcanjo Miguel. Você sabe por que Jesus mandou orar pelos inimigos? Sabe não? Jesus mandou você orar pelos seus inimigos porque a espada do arcanjo Miguel come em cima deles. Porque ele é justiceiro e ai de quem mexer com você. Então não preocupa não. Se eu faço justiça, o arcanjo Miguel não faz. Se eu tenho ódio, o arcanjo Miguel não vai ser justo. Desarme, desarme, tire todo sentimento ruim do seu corpo, tire,
e deixe-se dominar pelo grande amor de Deus que perdoa. Joga fora os lixos do passado. Nunca ninguém te magoou, nunca ninguém te traiu, nunca ninguém tentou te apunhalar pelas costas. Você não tem história de passado sofrido nenhuma, porque Deus te sustentou e você está de pé. Nunca ninguém te humilhou. Nossa, meu Deus do céu. É difícil uma pessoa que você conheça que já foi tão humilhado quanto eu. Eu fui tão humilhado que até para nascer, minha mãe tentou me abortar antes. E, no entanto, para mim, olha, é só alegria. Por quê? Porque eu estou de pé. E eu estou de pé porque Deus me sustentou. Então você está de pé, você está na fé, tá? Você está na fé, você está recebendo este poder espiritual, esta revelação. O resto é lixo! E lixo se joga no lixo. Carregue com você as preciosidades de Deus na sua alma. Versículo 3. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Tá aparecendo aí para você minha mão esquerda, né? Porque a câmera inverte. A minha mão esquerda tem a minha aliança de casado. Minha mão direita aqui, ó. Versículo 4. Para que a tua esmola, essa esmola aqui não é moedinha não, sabe, irmão? Para que o bem, o teu bem, o bem que você está fazendo à pessoa, tá? Seja dado, seja feito ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, eu tinha uma chamada no meu programa de rádio, porque eu recebi o título de maior pregador de libertação do Brasil. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí entrava, agora com vocês, o maior pregador de libertação do Brasil, missionário Adelino de Carvalho. Eu mandei cortar. Mandei tirar isso. Porque um dia Deus falou para mim, quanto mais você se humilhar, mais eu vou te exaltar perante as pessoas, publicamente. Então eu comecei a nunca mais falar isso. Você vê que tem coisa que eu conto aqui que me humilha, me coloca por baixo. Eu falo isso aonde eu vou. Coisas que me diminuem, porque o que interessa é que Ele apareça. O que interessa é que Deus apareça e não o homem. Então aqui está dizendo, olha, o bem que você fizer, faça ocultamente, teu pai que vê secretamente te recompensará publicamente. Publicamente. 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé nas sinagogas, nas igrejas e nas esquinas das ruas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, a oração deles não foi lá em cima, ficou ali, só para todo mundo ver. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai, que vê o que está em secreto, o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então esta oração sua com Deus não significa que orar dentro de uma igreja, dentro do santuário, está errado. Não é isso não. É que Deus quer ter com você
este relacionamento secreto, esta revelação, que não é feita nos gritos, não é feita para os outros. Deus nunca chamou profeta no meio da multidão. Deus trata a revelação é individual, o rema é individual. Deus chamou você, fala com você, por sonhos, por visões, por revelações, é com você. Não adianta você querer que Deus fale com você no meio da massa. E você, dentro do santuário, você recebe a orientação, você recebe o poder, você recebe a lavagem pela palavra, você recebe a Santa Ceia, você recebe a comunhão, porque só com a comunhão é que o sangue do Cordeiro é que purifica-nos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o santuário é importante. Uma pessoa de uma igreja fraca, ela é fraca, porque ela ouve pregação fraca, que coloca na cabeça dela coisas fracas, e ela fica fraca espiritualmente. Uma pessoa que vai numa igreja forte, ela recebe mensagens fortes, palavras fortes, revelações fortes, poder espiritual que levanta ela. Porque a batalha espiritual está aqui, na mente da pessoa. E a nossa mente, ela é coordenada pelo que nós ouvimos. Por isso que a pregação faz a nossa cabeça, e nós podemos ser um apóstolo forte, ou podemos ser um apóstolo fraco. Podemos ser um discípulo forte ou um discípulo fraco. A salvação é pelo sangue de Jesus, é pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro, da parábola do rico e do Lázaro, era salvo e, no entanto, era mendigo, porque ele não tinha a revelação que Deus deu a Davi para ser rei. Deus quer que você seja rei, estabeleça o seu reinado, tenha o comando da sua vida e até da porta da casa do teu inimigo. Deus quer que você seja cabeça, Deus quer que você ocupe os melhores lugares na empresa que você trabalha, Deus quer que você tenha sucesso na sua empresa, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você seja amado, ame e seja amado, Deus quer que você vista a camisa que você quer, a melhor camisa, o melhor sapato, a melhor calça, e coma o melhor desta terra, porque você é chamado o Filho do Altíssimo. E para você, Deus preparou o melhor. Mas só se você colocar na cabeça que Deus, Ele quer que você sofra, você vai sofrer. Que Deus quer que você fique gemendo, você já vai gemer. Se você colocar na cabeça que a sua vida, você não tem sorte no amor, você não vai ter sorte no amor. Que na sua vida você não tem sorte para ganhar dinheiro, você não vai ter sorte para ganhar dinheiro, a menos que seja uma maldição. A menos que seja uma demanda, uma macumba, uma magia negra, uma bruxaria, uma coisa dessas rasteira que tem por aí. Aí tem que quebrar. Tem que fazer a quebra de maldição. O que é quebra de maldição? Tem vários tipos de maldição. Um deles é a maldição hereditária. É muito fácil identificar. Na maldição hereditária, o avô ou a avó foi infeliz no amor. Sua mãe é infeliz no amor e você vai ser infeliz no amor. Tem que quebrar isso. É a genética. O avô morreu de câncer, o pai morre de câncer, ou a mãe, e você vai morrer de câncer.
O avô teve bem na vida e perdeu o que tinha. Seu pai teve bem na vida, perdeu o que tinha. Você vai perder o que tem. A maldição passa de geração em geração. Então tem que quebrar isso. Agora isso não quebra com uma oraçãozinha furreca, não. Está quebrado em nome de Jesus. Não é isso não, irmão. A quebra de maldição, o profeta gasta horas com a pessoa, porque ela tem que renunciar desde a idolatria da mãe, a idolatria do pai, a idolatria do avô, renunciar às feitiçarias que foram feitas contra o avô, contra o pai, que aquilo foi passando de pai para filho até chegar em você. Isso não é assim, igual, está quebrado em nome de Jesus, não é assim não. Tem os atos proféticos, revelados na palavra de Deus, que levam a pessoa a alcançar a libertação. Agora preste atenção. Jesus continua ensinando a orar, que está chegando o horário aqui, eu tenho que parar. É muito profundo isso. Disso eu entendo e dou aula há 40 anos, irmãos. São 60 livros que eu escrevi, mais de 3 milhões de cópias no Brasil e no mundo. Batalha espiritual. E tem que fazer. A quebra de maldição, a quebra de demanda você tem que fazer, porque senão você vai passar a vida inteira sofrendo, vai passar a vida inteira gemendo e sua vida nunca vai para frente. Tem igreja que não entende isso, tem líder que não entende isso, mas está na Bíblia. Versículo 7. E orando não useis de vã repetições como gentios, que pensam que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Vou parar por aqui. Venha a nós o teu reino. Primeiro pedido da oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Esse vazio que está na tua alma não pode ficar. Venha a nós o teu reino. Essa tristeza não pode ficar na sua vida, essa depressão, essa angústia. Venha a nós o teu reino. Essa fraqueza espiritual não pode ficar com você. Venha a nós o teu reino. Deus quer encher sua alma, seu coração do poder do reino dos céus, do poder do reino que veio para dominar a terra, dominar os inimigos, colocar os inimigos debaixo do teu pé. Então, esta revelação do reino chegou para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar que Deus quer te dar uma vida de rei. Talvez você nunca tenha ouvido falar que Jesus é rei dos reis, e esses reis que Jesus é rei é você. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma palavra forte como esta, mas Deus te chamou para vencer todo o inimigo. Deus te chamou para te colocar por cima. A história da sua vida não vai terminar assim, porque não foi você quem escolheu Deus. Foi Deus quem te escolheu. Venha a nós o vosso reino. O reino dos céus desce. A nova Jerusalém desce do céu. Tem gente esperando morrer para entrar na nova Jerusalém. Está escrito assim, ó: a nova Jerusalém desce do céu. Ou seja, a revelação de Deus hoje envolve sua alma, seu espírito, para que você tenha paz, tenha alegria de viver e seja um agente
abençoador. E tudo que você colocar a sua mão virará ouro, porque a visão de Deus é a visão de subir, a visão da escada de Jacó, de prosperar, de chegar no centro do poder de Deus em Moshab Elohim e receber de Deus a força, o poder e a glória de Deus sobre a tua vida. Fecha os teus olhos agora, eu vou orar por você neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, me cubro agora, Senhor, com o teu manto de oração, o talite vermelho do sangue do Cordeiro. Invoco o teu nome, Jeová Jiré, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Elias, Deus de Davi, Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Senhor, olha para a vida desta mulher, olha para a vida deste homem, deste jovem, que precisa enxergar a grandeza do teu poder e a glória do teu nome, ao ver os teus filhos reinando, Pai, porque a tua glória está em nos ver por cima e não por baixo, sendo cabeça e não cauda, estando vencendo e para vencer. Olha para esta casa, Pai, para a casa da tua filha, para a casa do teu filho. Encha esta casa de paz, encha esta casa, ó Pai, do teu poder. Domina, Pai, com os teus anjos este território, porque, Pai, acenda, Senhor, este castiçal de luz na casa desta irmã, deste irmão, para que a estrela de Davi possa brilhar dentro desta casa, brilhar na vida de cada pessoa, Pai, porque a tua palavra diz que é a estrela da revelação, a estrela guia. Meu Deus, eu abençoo agora a vida de cada pessoa, passo força, passo paz, e peço ao Espírito Santo que o Senhor venha revelar a esta pessoa a grandeza da escada de Jacó, a importância da aliança com o Senhor, o poder que é subir o Monte Manaim, degrau por degrau pela escada de Jacó, até o lugar chamado Moshab Elohim, aonde está o castiçal de 7 metros, o centro do teu poder, Pai, que no mês de julho, mês 7, mês da aliança, que tem 7 cores, mês do teu Espírito, 7 Espíritos, mês do castiçal, que tem 7 tochas, 7 braços de vitória erguidos. Pai, que neste mês seja triunfo, vitória sobre vitória, triunfo sobre triunfo, glória sobre glória na vida deste irmão, desta irmã. Eu abençoo agora a vida de cada pessoa que recebeu esta palavra, que foi gravada com fogo no coração de cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Eu abençoo esta casa, estas crianças, esta família. Traz paz para a vida deste irmão, traz paz para a vida desta irmã, traz paz para a vida desta família, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fico molhadinho quando eu oro, porque eu oro com todo o meu ser. Queria ensinar uma coisa para você interessante. No finalzinho, quando a gente vai em Israel, a gente vê os judeus junto aos muros, ou ao muro das lamentações, orando assim, ó,
E aí você pergunta, por que que os judeus oram assim? Davi disse assim: Senhor, que todo o meu corpo ore ao Senhor. É lindo, né? É lindo, né? Que todo o meu corpo. Então, quando eu oro, eu fico molhadinho de suor, porque todo o meu corpo ora a Deus na força espiritual de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu quero agradecer as pessoas que estão ofertando, que estão ajudando, que estão entregando o dízimo nessa igreja espiritual forte, indo até a casa do tesouro, até o banco e depositando. Você pode entregar seu dízimo, sua oferta no santuário, ou você pode ir até uma agência bancária do Banco Itaú e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Anote aí, você vai estar ajudando tremendamente com essa obra. Só Deus sabe a luta que nós passamos. E eu estou orando, enviando uma bênção especial para cada pessoa que está contribuindo com uma oferta acima de R$1.000. Eu vou mandar pelo Sedex o manto de oração, o talite vermelho. Ainda tem? Tem? Tem. Então eu vou mandar consagrado no Monte Manaim, para você orar comigo com o talite vermelho. Você vai ao banco, faz o seu depósito, tira a foto e eu vou passar aqui os telefones. Eu queria que escrevesse também, por favor, minha assessoria, nos comentários fica a conta do banco e o número do telefone da missionária Neuzinha. A conta é Banco Itaú, agência 1582, conta 28.842-7. Vou repetir. Banco Itaú, agência 1582, conta 28.842-7. É a conta da Santa Ceia. O telefone para confirmação ou para pedido de oração pelo WhatsApp é 011 94907 6190. 011 94907 6190. Eu quero agradecer a minha esposa Bárbara, que me ajudou e me ajuda todas as transmissões, grande companheira Bárbara Barcelos, que apresenta a tarde de louvor nas nossas emissoras pelo Brasil. Muito obrigado pelo carinho, paz e luz para todos vocês. Lembrando que do dia 23 para o dia 24, de sexta agora para sábado, começa a oração de 21 dias de jejum, madrugada, clamor, oração forte, junto com a apóstola Sol Daniela Carvalho e comigo, 3 horas da manhã. Mas nós não paramos de orar, não. A apóstola Sol continua. E por falar nisso, ontem à noite ela bateu todos os recordes de audiência pela transmissão da pregação que ela fez em Betim através do Facebook. Maravilhoso. Como Deus usa a apóstola Sol e como o diabo tem raiva dela. Meu Deus do céu. Mas ela é muito forte, tem os ombros largos. Puxou o pai. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto amanhã, 11 da manhã. Com Deus somos mais. Vamos que vamos, gente.